Mesmo até já, Farias, e dando continuidade à série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, nestas eleições de 2020, recebemos hoje Luiziane Lins, do PT. Atualmente, Luiziane é deputada federal pelo partido, está em seu segundo mandato, já tendo assumido a Prefeitura de Fortaleza por 2 mandatos, de 2005 até 2012. Além disso, a pré-candidata já foi vereadora da capital e também deputada estadual. Vale ressaltar que a intenção nessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla, profunda sobre a cidade, a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Participa dessa entrevista de hoje o editor e colunista do Jornal Povo, Érico Firmo. Bom dia, Érico. Opa, bom dia, Ítalo, bom dia, Luiziane, Raquel, Farias, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. E bom dia, deputada Luiziane Lins, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Érico Firmo. Bom dia, Raquel. Um prazer estar aqui com vocês. Deputada, na nossa última entrevista aqui mesmo no Povo no Rádio, a senhora falou para a gente, né, colocou aí a possibilidade de discussão sobre a sua pré-candidatura, caso o governador Camilo Santana desse aí algum sinal ou alguma certeza de que a pré-candidatura de Nelson Martins, seu ex-assessor especial, seria para valer, que ele encamparia essa campanha, enfim, que não seria um faz de conta, digamos assim. A senhora disse que ia conversar com o governador para saber realmente a posição dele e tudo mais. De lá para cá, o que mudou? A senhora conversou com o governador? Qual é a predisposição dele de apoiar o nome do PT na cabeça de chapa para a Prefeitura de Fortaleza? Caso o governador Camilo Santana... Bom, eu vou dizer, Érico, que as coisas estão andando, né? Acho que as candidaturas estão se colocando. Eu tive com o governador, conversei com ele, conversamos, inclusive, eu estou, inclusive, com uma conversa agora para a próxima semana marcada com o presidente Lula, porque o presidente Lula se reuniu com os pré-candidatos a prefeito de todas as capitais brasileiras onde o PT terá candidato, e fez a reunião de forma regionalizada. Eu participei da reunião dos pré-candidatos e pré-candidatas do Norte e Nordeste. Foi esses dias, né? Mas ainda tudo muito a se definir, né? Nós temos a nossa candidatura, que foi discutida num processo democrático interno do Partido dos Trabalhadores, e agora nós estamos vendo desdobramento, até porque temos que ver as dificuldades que nós temos aí nas alianças. Não é um problema só do Ceará e nem de Fortaleza, né? Existe, eu já até falei para vocês, existe uma questão hoje nacional, que muitos partidos, inclusive pequenos partidos, e grandes também, mas eles têm que ultrapassar até 2030 a chamada cláusula de barreira, que é o número de deputados federais, para que ele continue existindo enquanto legenda. Isso tem feito que muitas direções partidárias tenham a opção de lançar candidaturas para poder viabilizar seus processos proporcionais, digamos assim, já que não existe mais aliança na proporcional para, no caso dessa eleição, para vereadores, né? Então, alguns acham que seria o melhor caminho ter uma candidatura própria para puxar a legenda, o que isso daí não corresponde necessariamente à realidade, porque em alguns locais o PT tem fechado alianças importantes, inclusive fazendo gestos, como é o caso o PT deve apoiar a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, deve apoiar o candidato Edmilson do PSOL em Belém. Mas eu acho que essas coisas estão sendo debatidas, estão sendo discutidas, né? Existe, de uma certa forma, alguma resistência em relação ao... Não sei se corresponde à verdade, mas eu vi hoje cedinho uma notinha do presidente nacional do PSB, que é até uma pessoa que eu quero bem, que é o Carlos Siqueira, mas dizendo que não iria sair com o PT em nenhuma capital. Enfim, acho que existe está havendo aí uma pulverização muito grande de partidos políticos, e meio que os partidos políticos, né, depois que eu vi aquela gravação, que eu fiquei muito impressionado como isso não repercutiu, a forma que deveria repercutir aí em Fortaleza e no Ceará, que foi aquele esquema que foi relatado, que eu nem boto na conta do deputado, eu acho que o deputado foi só um mensageiro, bota na conta da atual política que o prefeito Roberto Cláudio faz. Quem compra, quanto paga, como faz e como arruma os partidos políticos para apoiar ele na Câmara Municipal. Fiquei muito, muito impressionada com aquilo. É muito assintoso
né? Inclusive, nós estamos pedindo aí, já que é difícil as coisas aí caminharem, eu estou pedindo, inclusive, a nossa representação vai na Controladoria Geral da República, vamos colocar também no Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, para ver se fazem uma investigação sobre aquilo. É possível que pessoas que são tão rigorosas em apontar o dedo para os outros, são pessoas que acham tão normal. Então, assim, essa compra, digamos assim, esse negócio que os partidos hoje estão realizando. Então, para finalizar, o que nós também fazendo esse debate, o PT continua debatendo, a princípio, e só a candidata, em plena construção do nosso programa de governo, fizemos já, além da nossa plataforma popular e caiu um livro aqui, nossa plataforma que a gente tem chamado de popular e participativa, que é o programa de governo, uma plataforma digital, nós estamos fazendo semanalmente debates a partir de um tema. Fizemos já o debate sobre a saúde, ontem fizemos o debate sobre a educação pública em Fortaleza, juntando pessoas das diversas áreas, participou o ministro da Saúde no primeiro debate, onde participou a deputada Margarida Salomão, que é deputada federal e foi ex-prefeita ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e assim nós vamos tocando, e esperando que as coisas se definam, porque já são bem 15 candidatos em Fortaleza, né, que eu estou vendo aí, eu fui ver quem vocês já tinham entrevistado, já estava para mais de 15, eu acho. Érico Firmo. Isso. Bom, a Luiziane, acho que muita gente sabe, ela é professora universitária, foi minha professora, inclusive, e a Luiziane, como professora, ela tinha uma prática pedagógica, ela muitas vezes pedia para os alunos atribuírem a si mesmas notas, ela não fazia avaliação, pedia para a pessoa fazer a autoavaliação dela. E eu vou inverter os papéis. Eu queria pedir para a Luiziane, para ela dizer que nota ela dá a si mesmo nos 8 anos como prefeita e que nota dá para agora 7 anos e 8 meses do prefeito Roberto Cláudio como prefeito. Esse negócio de dar nota, vai ver que eu tinha esse hábito, e tenho até hoje, sempre que eu estou nesses espaços fazendo facilitação ou fazendo oficina, talvez porque eu tenho dificuldade mesmo de nota, porque eu acho que nota é uma coisa muito mais objetiva do que a vida. A vida não é tão objetiva quanto uma nota. Então, às vezes, é difícil você valorar em números as pessoas, então é mais complicado, né? Então, assim, eu preferia pular essa, porque, assim, são administrações tão diferentes, Érico, são perspectivas da cidade tão diferentes, são prioridades tão diferentes, sabe? Fortaleza está tão sofrida, foi uma das cidades de forma, se você for fazer uma análise relativa, a cidade que mais teve mortalidade no Brasil, do coronavírus. O Ceará é o terceiro estado em letalidade no Brasil, de 100 mil mortos, 105 mil mortos, nós temos o terceiro estado em letalidade, é o estado do Ceará. Fortaleza é a cidade que se destaca nisso. Então, assim, eu tenho uma avaliação muito, muito séria sobre isso. Acho que isso aí foi a desestruturação de toda a assistência básica, desde a assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde que foi muito sucateado, a saúde mental, os CAPs que nós montamos, que estão totalmente desestruturados, a questão da assistência social mesmo, os CRAS, os CRES, que permaneceram fechados, né? Os centros de referência de assistência social permaneceram fechados durante a pandemia, até como uma forma das pessoas buscarem informação, buscarem auxílio. Acho que o governo municipal foi extremamente omisso e embarcou na onda do governo estadual, do governador Camilo, que tentou tomar medidas bastante rigorosas no primeiro momento, mas do prefeito mesmo, sinceramente, eu não vi nada, absolutamente nada que pudesse dizer, porque assim, você não paga por uma pandemia quando ela está acontecendo, você paga pelo que você deixou de fazer até a pandemia chegar. Basta olhar os países, basta olhar como é que está se comportando tanto a infecção quanto a mortalidade no mundo inteiro, né? Quem levou a sério mais cedo, quem apostou no caos, quem achava que era uma gripezinha, a gente está vendo isso. Então, assim, a morte e a saúde das pessoas, inclusive mental, ela depende muito disso. Então, eu vou me isentar, porque qualquer nota que eu pudesse me dar, você talvez não concordar, assim, talvez questionasse. Qualquer nota que eu pudesse dar a ele, você também questionaria. Então, eu prefiro pular a nota e dizer que eu acho que nós governamos a cidade muito melhor. E eu costumo dizer que Fortaleza foi uma antes do meu governo, do nosso governo, e é outra depois do nosso governo, ainda que com muita desconstrução que aconteceu nesses últimos anos. Porque eu continuo insistindo. Só para eu terminar aqui, Ítalo, eu continuo insistindo. Eu quero que vocês me falem qualquer
projeto, qualquer obra física, inclusive, qualquer projeto que mexa com as pessoas, de fato, de forma efetiva, com a realidade da cidade, que foi obra exclusivamente do governo Roberto Cláudio, que não tem sido deixado por nós, ou o projeto, ou o dinheiro, ou a concepção, ou muitas vezes o dinheiro em caixa, nós deixamos só para finalizar, 3 bilhões de reais de empréstimos contraídos e contratados pelo BID, pelo Banco Mundial e pela Central Andina de Fomento para dar prosseguimento aos projetos que nós iniciamos. Ok, deputada, a gente precisa agora fazer um intervalo, mas no próximo bloco a gente fala mais um pouco sobre a gestão Roberto Cláudio e a avaliação que a senhora faz dela. São 9 horas e 21 minutos. Nove horas e 24 minutos, estamos de volta entrevistando a pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, deputada federal Luiziane Lins. E agora Raquel Gomes tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Bom, Luiziane, o Flávio Alves de São Paulo, ele faz uma pergunta em relação à segurança pública, né? A gente está vivendo um momento bem crítico em relação a isso, tivemos aí casos envolvendo motoristas de aplicativo recentemente na cidade. Ele quer saber qual a sua principal proposta para essa área da segurança pública em Fortaleza, e também temos aqui a pergunta da... Deixa eu ver. Se a senhora vai fazer concurso para professor, a pergunta da Beli Alves. Se a senhora vai fazer concurso para professor, se vai acabar com essa prestação de serviço temporário na sua gestão. Bom, Raquel, e o Flávio também. A primeira coisa é essa questão da segurança pública. Como a segurança pública é uma coisa que atinge diretamente a nossa, até a gente se sente amedrontado, né, nas grandes cidades principalmente, ela virou muito um tema recorrente nas eleições municipais. E eu enfrentei esse debate em 2004, porque foi inclusive para o segundo turno com o policial federal, que era o Moroni. Em 2008 esse problema volta de novo, porque assim, é como se as pessoas quisessem fazer com que a prefeitura tivesse a responsabilidade sozinha pela segurança pública, quando na verdade o governo municipal ele é para si ser auxiliar na segurança pública exercida pelo Estado. E assim nós fizemos. Nós dobramos o efetivo da Guarda Municipal. Ao invés de militarizarmos a Guarda Municipal, o que nós fizemos foi fazer com que ela prestasse um serviço de acolhimento à população. Nós fizemos o pilotão ambiental com os concursados da Guarda, fizemos o pilotão de salvamento, né, aquelas pessoas que ficam nas praias, né, exatamente os salva-vidas. Nós fizemos esse pilotão ambiental para poder proteger o meio ambiente de Fortaleza, fizemos o pilotão das praças, ou seja, nós organizamos a Guarda Municipal para ela dar um suporte, ela poder dar a sensação de segurança aonde a Polícia Militar não estava. E nós integramos 100%, Raquel, a Polícia Militar com a Guarda Municipal. Inclusive, a chamada, né, 190 passou a ser também da Guarda Municipal e passou a ser monitorada. Fizemos um sistema de vídeo monitoramento com câmeras de vigilância no centro da cidade, para poder também ajudar a Polícia Militar, e passamos a fazer o atendimento integrado. Porque agora, com esse governo, por exemplo, o governo municipal que está aí, fizeram a Secretaria Municipal de Segurança Pública e deram para o grande... a pessoa que vivia dizendo que ia resolver o problema da segurança pública em Fortaleza, que é o vice-prefeito, que eu nem sei a notícia dele, onde é que ele anda, mas ele ficou responsável pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, que nem tinha no nosso governo, mas o que aconteceu foi nada. Fortaleza ficou mais violenta. Não sei se vocês têm essa informação, mas eu peguei no G1 da Globo, até passei para algumas pessoas, que me impressionou. Eu fui ver o portal, uma espécie de portal que o G1 faz da violência durante a pandemia. Para meu horror, o Ceará é o estado com maior índice de mortes violentas, esse dado até março, se eu não me engano, até abril de 2020, o estado com a maior índice de crimes violentos, ou seja, latrocínio, homicídio, feminicídio. Durante a pandemia, foi o estado do Ceará, numa proporção de 4,2, fazendo uma comparação com São Paulo, 0,62, o Ceará 4,2. Em termos de índice de violência, ou seja, nós não estamos em paz, a cidade é dividida radicalmente, geograficamente, né? Existe um governo das áreas nobres, existe um outro governo para a periferia da cidade, isso é real e concreto, e não há paz. Pois não. Eu queria pegar, a gente já está quase no fim da entrevista, eu queria pegar uma questão
Na eleição de 2016, a senhora disputou também contra o capitão Wagner e do outro lado estava o Roberto Cláudio, essas duas forças. A senhora ficou fora do segundo turno e o PT liberou a base para votar em qualquer um dos dois. A senhora está fazendo uma crítica dura à gestão do prefeito Roberto Cláudio. A senhora hoje faz alguma distinção entre o Roberto Cláudio e o Wagner? É claro que todo mundo vai trabalhar para ir para o segundo turno, mas não indo, o PT liberaria novamente as bases ou faria uma opção? Faz alguma diferença de leitura entre eles hoje? 1 minuto para a resposta. Érico, eu acho que vai depender. Primeiro, assim, 2016 foi atípico para o PT. Foi a pior eleição que o partido participou em toda a sua vida, porque foi criado antes, essas redes bolsonaristas, antes de criarem a cobra do Bolsonaro, criaram o anti-PT. Em 2016, eu tive esse debate com a Haddad anteontem. Ele também sentiu a mesma coisa. Ele estava na reeleição dele, ele teve praticamente o mesmo percentual que eu tive em Fortaleza. Nós tivemos o 3º percentual nacional naquela eleição. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu nunca vi o Wagner, eu não tenho perspectiva do Wagner governando a cidade, então não posso fazer comparação entre os governos, eu posso fazer uma comparação entre o perfil. Quanto mais o Wagner se aproxima dessas pautas bolsonaristas, com esse discurso carola, com esse discurso fake, de querer se apresentar como o grande... como é que a gente diz? A pessoa da moral, dos bons costumes, da família e da segurança pública. Eu acho que aí cada vez mais ele vai tomando viés. Carla Zambelli, que vem para cá jantar com ele, depois fica me atacando. Quanto mais ele representar o bolsonarismo em Fortaleza e no Ceará, claro que mais nós vamos ficar com o pé atrás, porque já chega de fascismo no Brasil, não precisa ter fascismo em Fortaleza, né? Aí também é demais. Respondo dessa forma, Érico. Okay. Aliás, quero até dizer que é covardia 3 jornalistas para esse pouco tempo, uma pessoa só respondendo, viu? É muito pouco tempo, e a senhora, a Maria, gosta muito de falar, mas eu agradeço muito a participação da senhora aqui na nossa entrevista e com certeza surgirão outras oportunidades. Não, com certeza, um beijo grande, boa sorte, bom trabalho para vocês, viu? Fica para a próxima. Fica para a próxima, beijo. São 9h31.